Módulo 38, modelos de cálculo de diferentes lajes vigadas. Procede-se seguidamente à apresentação de diferentes problemas de lajes vigadas e definem-se os modelos de cálculo que possibilitam a determinação dos esforços de dimensionamento associados a uma qualquer carga uniformemente distribuída. Aconselha-se a posterior análise detalhada de cada exemplo, quer para compreender as opções adotadas, bem como perspectivar alternativas às soluções aqui apresentadas. Caso 1. Trata-se de um painel de laje retangular, com 3 lajes, com vãos diversos e condições de apoio diversas. Considero o painel 1, o painel 2 e um painel 3, com condições de apoio aqui especificadas. O painel 1 irá, dadas as condições de apoio, apresentar 2 momentos positivos a meio vão, um segundo x e outro segundo y. O painel 2, a mesma coisa, tendo eles um bordo de continuidade entre os dois. E, finalmente, uma laje em consola, a laje 3, que terá um momento negativo, que será obrigatoriamente o momento da consola. Portanto, trata-se de um problema em que haverá a necessidade de proceder ao cálculo de 4 secções com momento positivo e de 2 secções com momento negativo. Comecemos pela análise do painel 1. O painel 1 é um painel com as condições de apoio aqui representadas, em que os seus vãos de 4, 28 e 30 estão no limite da relação de vãos que conduzem à solução de laje vigada armada em 2 direções. E, portanto, estamos naquela situação em que, se dimensionarmos esta laje como uma laje armada numa só direção, os resultados são igualmente aceitáveis. E, por outro lado, tem um bordo que dá para a consola e, portanto, este bordo aconselha-se a que seja considerado apoiado, dada a limitação da continuidade conferida pela consola. No entanto, caso se pretenda considerar com continuidade, haverá depois que proceder à verificação dos momentos e a implicação que tal conduz relativamente ao balanço e ao acerto dos momentos negativos neste bordo. Se optar pelo seu dimensionamento com recurso ao método das bandas, pois esta laje aconselha-se a que seja dimensionada como armada numa única direção, num modelo de viga simplesmente apoiado, segundo o menor vão. Dada a relação de vãos, é, portanto, uma laje armada numa direção. Quanto aos modelos de cálculo dos painéis 2 e 3, portanto, o painel 2 é um painel de 2,70 por 4,20. É um painel que naturalmente pode ser dimensionado com recurso a tabelas de Barés ou, caso se opte por aplicação do método das bandas, poderá ser calculado com recurso ao estabelecimento de 2 bandas, uma segundo x e outra segundo y, em que segundo x, dado que a rigidez de ambas as direções é idêntica, continuidade apoiado, aqui quem domina é a relação de vãos e em lajes vigadas o vão mais condicionante é sempre o menor vão, pelo que se deverá atribuir uma carga por volta de 0,7 para a direção do menor vão e, consequentemente, de 0,3 para a direção do maior vão. Reforço que neste modelo não haverá grandes problemas em considerá-lo com continuidade para a consola, já que o momento neste apoio de continuidade com a consola dará garantidamente menores valores que os momentos da consola. Passando ao painel 3, é a consola, e a consola é um modelo isostático e, portanto,
é um modelo de consola com a carga totalmente aplicada num vão de 2,30 m. Passemos ao segundo exemplo. Trata-se, portanto, de uma laje com condições, composta por três lajes e com condições diversas de apoios. Portanto, são dois painéis de lajes extremos com condições semelhantes e um painel central, em que a principal característica desta laje é não ter apoio na parte, digamos assim, inferior, não ter qualquer viga e, portanto, serem painéis não totalmente apoiados em todo o contorno. Em termos de momentos que haverá que calcular, portanto, temos os momentos nos bordos de continuidade entre os painéis 1 e 2 e negativos e os momentos positivos no vão do painel 2, já que os painéis 1 funcionam para todos os efeitos como painéis em consola, segundo a direção X. O facto de termos um bordo livre irá conduzir à concentração de esforços nesta região, razão pela qual, inevitavelmente, caso se opte pelo desenvolvimento de um modelo de bandas, haverá necessidade de colocação aqui de uma banda para a avaliação correta destes esforços. E, consequentemente, com o aparecimento de momentos nesta região. Quanto a modelos de cálculo, o painel 1 trata-se de uma laje em consola, com 1,5 m de vão e, portanto, sujeita à totalidade da carga. Para o painel 2, pode ser determinado com recurso a tabelas de Barés, elas existem para estas condições de apoio. Reforço que considerei a laje apoiada nos bordos justapostos ao painel 1, já que esta é uma solução pela segurança, já que o momento negativo no bordo de continuidade será obrigatoriamente o momento da consola. Analise-se agora a aplicação a esta mesma laje de um modelo completo através do método das bandas. Portanto, a laje, sendo composta por duas consolas e por um painel central, segundo a direção X, iremos adotar uma banda com esse modelo de viga, portanto, apoiada nas vigas laterais e com duas consolas, uma de cada lado. Teremos um modelo idêntico, mas junto ao bordo livre, onde sabemos que irá haver concentração de esforços e o descarregar da banda da direção perpendicular. E, portanto, a segunda direção Y numa banda, apoiada na viga e apoiada na banda 2, consequentemente, que suportará a parte da carga que estará segundo a direção Y. Portanto, relativamente à banda 1, ela irá suportar nas consolas a totalidade da carga, PSD. Relativamente ao vão central, olhando para as dimensões do vão, que é significativamente maior segundo a direção X, mas, no entanto, com maior rigidez também nesta direção. Aqui aconselha-se a adoção de 0,6 da carga para esta direção, o que faz com que na direção perpendicular iremos depois carregar com 0,4. Em termos da distribuição desta direção, portanto, cá está, as consolas com PSD e o vão central com 0,6 de PSD. Na banda de laje 2, iremos ter a totalidade da carga a atuar na direção, já que nada desta parcela pode, digamos assim, ter suportada para a outra direção. E, portanto, trata-se de um modelo de carga uniformemente distribuída.
No que diz respeito à banda 3, vai suportar a restante parcela do painel central, ou seja, os 0.4 PSD, e esta carga irá estar distribuída sobre a banda 3 precisamente até ao início da banda 2. E, portanto, trata-se de uma viga não totalmente carregada, importa sempre chamar a esta atenção. Esta viga irá dar origem a uma reação 3, neste modelo, o qual irá ser distribuída na viga, no modelo da banda 2, pela largura 2 e, portanto, será uma carga que se considerará atuar ao longo do vão central no modelo 2 e correspondente, portanto, a uma carga de R3 sobre L2. Caso terceiro, uma laje trapezoidal com 4 metros segundo a direção Y e 6 ou 4 metros de largura na direção X. Em termos de momentos, esta laje é uma laje simplesmente apoiada no contorno e sabemos que irá ter fundamentalmente momentos positivos segundo X e segundo Y. Em termos de modelo de cálculo, esta laje poderia ser calculada através de tabelas de Varese, considerando uma dimensão média da laje entre os dois vãos aqui assinalados. Ela nem terá, não tem, portanto, o mínimo é 4, o máximo é 6. Em termos médios, esta é uma laje com 5 metros de largura numa direção e 4 metros na outra, e, portanto, poderia ser calculada com esta tabela retangular de laje simplesmente apoiada. Se adotarmos o método das bandas, pois aconselha-se a adoção de uma banda segundo Y e de uma banda segundo X, atendendo às condições de apoio, simplesmente apoiada em ambas as direções. Aqui o fator que mais comanda é o vão e, portanto, entre 5 e 4 deveremos pôr mais carga segundo os 4 metros e aconselha-se, portanto, a 0.6 segundo Y e a 0.4 segundo X. Caso 4. Trata-se de um painel de lajes que tem duas lajes, digamos assim, concêntricas e que se pretende proceder ao cálculo dos esforços. Em termos dos principais esforços que iremos obter. Naturalmente, no painel central iremos ter dois momentos positivos, um segundo X e outro segundo Y. Iremos ter, inevitavelmente, os momentos negativos no bordo de continuidade e, novamente, momentos positivos nas lajes laterais. Isto segundo X, a mesma coisa se irá repetir segundo a direção Y, e que obviamente que esta é uma laje que tem um problema de canto não apoiado nos 4 cantos do exemplo. E, portanto, teremos que acautelar o cálculo dos esforços nestas regiões nos 4 cantos, e aquilo que se irá aplicar para um é válido para os restantes. Passemos então à análise do modelo de cálculo baseado no método das bandas. Portanto, esta laje pode ser calculada com uma banda segundo a direção Y, com três vãos, em que o vão central é um vão armado em duas direções, com 4 metros de vão segundo Y e 5 segundo X, ou seja, com maior parcela de carga segundo esta direção, e considera-se aceitável um valor de 0.6. Nos vãos de extremidade, são vãos de laje armada numa única direção, de modo que iremos ter depois a totalidade da carga nestas direções. E, portanto, o modelo é o que está aqui patenteado. Este modelo é válido nesta região. E, portanto, aquele modelo, uma vez estabelecido, irá dar cobertura, digamos assim, aos esforços nesta região aqui assinalada. Isto segundo a direção Y.
E, portanto, em termos de carga, ponto 6 e a totalidade nos bordos de extremidade, conduzindo, portanto, a este panorama do carregamento da viga. Segundo a direção X, temos um modelo similar de 3 tramos, em que este modelo, uma vez sujeito ao carregamento a que lhe vai estar aplicado, é válido nesta outra região. Faço isto só para salientar que ficam a faltar cobrir com estes modelos aqueles 4 cantos. Portanto, na direção X e no painel central iremos aplicar os ponto 4 PSD e PSD nas pontas, tal como fizemos no primeiro painel. E agora vamos analisar como resolver o canto não apoiado. O canto não apoiado pode ser resolvido através de uma banda junto ao canto e segundo a direção X e depois uma banda perpendicular e que nela se apoia, em que, dada a dimensão de vãos, esta banda de apoio tem que levar naturalmente toda a carga que nela está aplicada e a outra, atendendo a que, segundo a direção X, se tem um vão de 2,5 metros e apenas 1,5 metros segundo a direção Y, se admite a totalidade quase da carga nesta direção, e neste caso pus 0,8 PSD, não esquecendo que depois há que desenvolver um modelo similar na direção oposta, com os restantes 0,2 de carga que aqui não estão representados, e este modelo há que replicar para os 4 cantos desta laje. Convém não esquecer que a carga deste modelo que aqui representei, segundo a direção Y, com 0,8 PSD, irá descarregar sobre a direção perpendicular, agravando os esforços daquela região. Chamo apenas aqui a atenção que o painel central desta laje poderia ser calculado com recurso a tabelas de Barês, caso se desejasse. Caso 5, geometria e modelo de cálculo, automaticamente, dada a sua simplicidade. Portanto, esta é uma laje que está apoiada em todo o seu contorno, em que, dada a grande abertura que tem na sua parte central, não permite o funcionamento, digamos assim, da abertura para o apoio, em nenhuma das direções ou em nenhuma das 3 partes em que podemos dizer que ela está composta, esta geometria, razão pela qual este modelo poderia ser calculado através de método das bandas, desenvolvendo bandas segundo as direções principais aqui definidas, em que se apoiariam diretamente nas vigas extremas e, consequentemente, sempre todos estes modelos carregados com a totalidade da carga, por um lado, e por outro, com natural condicionamento para o vão maior, ou seja, a hipotenusa deste triângulo. Portanto, estes modelos são simplesmente apoiados com vãos associados à geometria do problema. Temos aqui outro exemplo, o K6. A geometria é uma laje em L, em que, dadas as dimensões dos vãos, altamente pronunciada, muito maior numa direção do que na outra. Portanto, a laje tenderá a funcionar nas regiões extremas como laje armada numa única direção e, portanto, nela iremos obter um momento positivo nesta região, outro momento positivo naquela região e temos ali um canto também não apoiado, em que teremos que conseguir calcular os 2 momentos positivos daquela zona. Portanto, o tradicional problema de canto não apoiado. Em termos de modelo de cálculo, portanto, segundo a direção X, aconselha-se um modelo de viga simplesmente apoiada, aplicando a totalidade da carga. Segundo Y, o modelo 2, portanto,
idêntico com também a totalidade da carga e, portanto, é o mesmo modelo para todos os efeitos, tem o mesmo vão, tem a mesma carga. E na região do canto, sendo ele quadrado, o que se aconselha é a adoção de um modelo 3, com metade da carga a funcionar nesta direção, o qual se vai apoiar num modelo 4, que terá a totalidade da carga e terá que suportar a reação vinda do modelo 3. E, portanto, este é um problema idêntico em ambas as direções, razão pela qual, segundo a direção oposta, teríamos também de considerar dois modelos similares com transmissão de carga da restante parcela dos 0.5 PSD, agora segundo a direção X. No caso 7, temos uma laje composta por dois painéis, um simplesmente apoiado, de 4 metros de vão, e outro, uma laje retangular, com 2,5 metros de vão segundo X e 6 metros segundo Y, o que indicia claramente tratar-se de uma laje armada numa única direção. Portanto, em termos de esforços, iremos ter que calcular o momento positivo nesta laje armada numa única direção. Vamos ter na outra um momento positivo também no vão de outra laje armada numa direção e um momento no bordo de continuidade. Em termos de modelo de cálculo, esta laje pode ser calculada basicamente com dois modelos de viga. Um de viga simplesmente apoiada, com a totalidade da carga nela a atuar, e outro modelo de viga com dois tramos, também ele com a totalidade da carga a atuar. E, portanto, com estes dois modelos, poder-se-iam obter todos os esforços correspondentes e necessários para o seu dimensionamento. Passemos agora ao caso 8, em que a geometria é uma laje armada numa única direção. Repare-se que todos os bordos extremos do contorno são livres e, portanto, apenas o bordo Y segundo Y é apoiado. Temos depois um vão similar, segundo Y, também com uma viga. Portanto, esta laje, como tal, é armada numa única direção. E apenas terá um momento positivo no vão e um momento negativo no bordo de continuidade com a consola. Em termos de modelo de cálculo, portanto, resume-se ao modelo de uma viga com dois tramos, sendo um deles em consola, e com a totalidade da carga aplicada segundo esta direção. Passemos a mais um caso. Agora é uma laje composta por dois painéis, um em consola à direita, e portanto que será terá apenas um momento negativo, e um painel à esquerda que tem três bordos apoiados e um bordo livre, e portanto estamos perante um problema de uma laje com um bordo livre, com natural concentração de esforços nesse bordo. Portanto, em termos de momentos positivos, iremos ter um momento positivo no vão segundo X, um momento positivo no vão segundo Y, um momento negativo no bordo com a consola e um momento positivo no bordo livre com concentração de esforços nesta região. Este painel da esquerda, convém lembrar, dada a sua geometria, poderia também ele ser calculado com recurso à tabela de Balias. Passemos então à explicação do modelo de cálculo. Portanto, para a direção X irá adotar-se uma banda a absorver a totalidade da estrutura, ou seja, com dois vãos, apoiada em apoio e consola. Claro que nesta mesma direção e junto ao bordo livre, iremos ter de colocar uma banda similar que irá
ter de ser capaz de resistir a toda a carga nela está aplicada, mais a que virá da direção perpendicular no painel da esquerda, fruto da descarga, digamos assim, da banda da direção Y, e, portanto, com um modelo similar ao primeiro, e, portanto, na direção Y, no modelo 3, será um modelo de viga apoiada, com um vão ligeiramente inferior, porque vai só apenas, não tem 5 metros, mas vai assim, tão somente apenas até meio da largura da banda 2. E em termos de cargas, na carga, a laje da esquerda aconselha-se, dadas as condições de vão e de restrições de apoio, a pôr cerca de 0,7 da carga segundo X neste vão. Do lado direito temos uma consola e, portanto, terá que ser a totalidade da carga, o que dá um carregamento como aqui representado. Na banda 3 iremos ter o restante parcela segundo a direção perpendicular, ou seja, o ponto 3 PSD, que vai atuar apenas até ao princípio da banda 2 e, portanto, o modelo 13 é uma viga que não tem a totalidade do vão, por um lado, e por outro, que não tem a totalidade da carga em todo o seu vão, e, portanto, a carga termina precisamente no limite, no limiar, no início da banda 2. Isto para quê? Para garantir que não se está a aplicar à laje mais do que a carga do que ela está, a que está sujeita. E a banda 2 irá, portanto, estar solicitada para além do seu carga desta reação que a banda 3 nela se apoia. Portanto, será necessário calcular esta reação, que aqui designo por R3, e que irá afetar em todo este tramo da esquerda, do painel da esquerda, irá afetar o carregamento da banda 2. E, portanto, na banda 2 iremos ter a totalidade da carga em todo o vão, em todo o desenvolvimento do modelo, mais a carga obtida no modelo 3, dividida pela largura da banda 2, por forma a termos também uma carga por metro, tal como as outras. E, portanto, seria este o modelo de cálculo. Como caso 10, temos uma laje que globalmente era uma laje quadrada, a que lhe foram retirados os 4 cantos e, portanto, está simplesmente apoiada nos extremos. Portanto, como tal, esta laje irá ter tão somente momentos positivos segundo X e momento positivo segundo Y. Em termos de modelo de cálculo, em primeiro lugar, vamos ter necessidade de separar a região central das regiões laterais e, como tal, vamos adotar um modelo de viga simplesmente apoiada nos extremos, segundo ambas as direções, em que, segundo a direção X, iremos colocar metade da carga na zona central e a totalidade nas zonas laterais, já que nas zonas laterais ela não poderá descarregar para outra direção. E, portanto, este modelo será válido para ambas as direções, ponto 5 PSD, e, portanto, com um modelo similar assim de carga em ambas as direções, permitindo ou possibilitando o dimensionamento dos esforços. Em termos do modelo 11, estamos perante uma laje circular que, naturalmente, apoiada em todo o seu contorno, irá ter tão somente momentos positivos segundo X e segundo Y. Em termos de modelo de cálculo e atendendo à geometria e à inexistência de tabelas específicas para este tipo de laje, aquilo que se aconselharia era considerar o quadrado, a laje quadrada que a inclui, e sendo uma laje que a inclui em todos os pontos, é expectável que tenha esforços iguais ou superiores e, portanto, se for uma laje
quadrada seria de simples um modelo de cálculo, mas é esse mesmo um modelo de laje de banda, simplesmente apoiada em ambas as direções e com metade da carga, segundo ambas as direções, aquele que lhe aconselharia a adotar para o dimensionamento. Claro que, fazendo esta aproximação de laje quadrada, então o painel também poderia ser calculado com recurso às tabelas de Bares. Passemos agora ao caso 12, uma geometria de uma laje irregular, mas simplesmente apoiada no seu contorno. Portanto, trata-se mais uma vez de uma laje que tem apenas momentos positivos no vão e que importa determinar. Em termos de modelo de cálculo e fazendo um paralelismo face à laje circular, portanto, uma forma simples de calcular esta laje seria assimilar à laje retangular em que a inclua, naquela ela esteja inscrita, e proceder depois ao dimensionamento da laje, e neste caso, como é uma laje com 5 metros de vão para cada lado, é uma laje quadrada e, consequentemente, se deverá pôr metade da carga para cada direção, um pouco à semelhança do caso anterior. E, portanto, e fazendo esta aproximação, naturalmente que também poderíamos calcular esta laje com recurso às tabelas de Bares, nessa suposição de se tratar de uma laje quadrada. Este caso 13, a geometria é de uma laje que, apesar da sua planta se afigurar, digamos assim, tipo um losango, ela, na verdade, é uma laje quadrada, com uma orientação XY, portanto, diagonal, e, portanto, é uma laje que não tem qualquer novidade face às lajes vigadas e, portanto, bastará calcular um momento positivo segundo cada uma daquelas direções e pormenorizá-la em conformidade. Em termos de modelo de cálculo, para este modelo, iremos então adotar uma banda segundo y com metade da carga e a outra banda segundo x com a outra metade da carga e, consequentemente, este é mais um exemplo de laje que poderia ser calculado com recurso às tabelas de Bares. A finalizar, apresenta-se aqui mais uma laje com mais uma geometria particular. Em termos de laje, é uma laje que tem, em algumas regiões, falta de apoio e, como tal, a laje nessas regiões irá funcionar apenas numa direção. Chamo a atenção, portanto, que ali, nesta região central, iremos ter um momento positivo no vão e um momento negativo no apoio daquele vão em consola e, portanto, em todo aquele abordo iremos ter o momento da consola, um momento negativo. Depois temos uma zona mais abaixo que é de vão maior e que só tem apoios nas extremidades e, portanto, também será um modelo similar, em que o momento na consola é, obviamente, o momento da consola e é o mesmo momento já terminado anteriormente. E, finalmente, temos ali uma zona em que teremos momentos segundo y naquela região e também mais ali que terá que se apoiar naturalmente numa banda que ali passe consequentemente a ocorrência também dos momentos negativos da consola. Em termos de modelos de cálculo para, no fundo, que nos permitam apanhar aqueles momentos todos, iremos adotar um modelo de laje apoiada e com um tramo em consola. Temos um modelo 2 na região mais inferior, idêntico, apenas em que difere com o comprimento do vão apoiado. Temos uma banda 3 de banda simplesmente apoiada. Temos uma banda 4 que estará apoiada na viga e numa banda perpendicular e que vai até ao centro dessa banda perpendicular, ou seja, a banda 5, que terá naturalmente
um formato idêntico aos anteriores, a banda 5, sendo a banda 4 uma banda apoiada. Em termos de cargas, no modelo 1 teremos a totalidade da carga segundo X e ao longo de todo o seu desenvolvimento, a mesma coisa para a banda 2, a mesma coisa para a banda 3 e a mesma coisa para a banda 4, em que esta banda irá ter uma reação esta que vai ter que ser considerada distribuída ao longo de 3 metros iniciais do modelo 5, não é? Que tem a sua carga, portanto, a totalidade da carga segundo a direção X, mais a reação a dividir pela largura desta banda 5, por forma a termos uma carga uniforme. E, portanto, mais uma vez reforço, na banda 4, a carga da banda não é como a banda 3 na totalidade do vão, mas sim vai até ao início da largura da banda 5. E pronto, com esta apresentação foi dedicada à análise de diferentes problemas de lajes vigadas, tendo-se definidos os modelos de cálculo que possibilitam a determinação dos esforços de dimensionamento associados a uma qualquer carga uniformemente distribuída. Aconselha-se agora uma análise detalhada de cada exemplo, quer para compreender as opções que foram adotadas, quer para perspectivar alternativas às soluções apresentadas.